as 3 coisas de alerta. O filho de vocês não compreende o que vocês estão pedindo, solicitando para ele, o que está sendo dito. Ele não se comunica através de gesto, né, através do gestual, apontando. Não existe essa comunicação. E o pior, se ele ele não adquire palavras novas ao longo do tempo. Você vê que ele permaneceu naquilo ali, ou ele vinha desenvolvendo muito bem e estagnou, tá? Esses são alertas que precisam ser levados em consideração quando vocês percebem que o filho de vocês está falando pouco. E a partir deles que a gente vai começar a falar o porquê, imaginar o porquê que ele está falando pouco. Então, assim, o que essa criança precisa para falar? Primeiro, a habilidade natural dela, né? Ela de se pôr como falante. Cada um de nós vem com essa habilidade para fala e, assim, o desenvolver ou não vai depender de outras questões. Como o quê? O ambiente em que ela vive, ou seja, se ela vê pessoas, se as pessoas que moram com ela se comunicam, se conversam entre si, se ela tem aquilo que eu falo para vocês de bombardeio auditivo, se ela ouve bastante pessoas falando ou não, se como essa família, né, essas pessoas entendem essa criança como falante. Por quê? Às vezes a criança até quer falar, mas nós adultos não oportunizamos a fala dela. Então, assim, a gente não dá espaço para ela falar. E às vezes a gente faz isso sem querer. Então são coisas em que prejudicam a fala e acabam causando o pouco vocabulário da criança, o falar pouco da criança. Claro que também tem uma coisa importante de ser lembrada, que é o quê? As pessoas têm personalidade, as crianças também têm personalidade e tem crianças que são mais tímidas mesmo, mas isso não interfere na quantidade de palavras que ela conhece, no vocabulário que ela tem. Então, assim, para ficar mais claro, eu vou repetir de novo os fatores que influenciam nessa fala da criança, se ela vai falar bem ou não. Primeira coisa, a parte dela, a habilidade que ela mesma tem de desenvolver a linguagem, né? De ser um falante. Todos nós viemos com essa capacidade e o depender de desenvolver isso envolve a segunda coisa, que é o quê? O ambiente em que essa criança está inserida. Ou seja, o tanto que ela vê de comunicação, o tanto que ela é exposta à comunicação das pessoas que rodeiam ela, o tanto que as pessoas estão falando, o tanto que está conversando, o tanto de conversa que ela ouve, o vocabulário daquelas pessoas e também como essas pessoas que vivem com ela deixam que ela se torne de fato um falante, permitem que ela expresse opiniões, expresse as vontades, que ela tenha um momento dela de fala. Isso é importantíssimo ser dito porque em muitos ambientes, apesar do estímulo estar sendo dado, mas não é oportunizado para a criança fazer parte do grupo falante, que é aquilo que eu gosto de bater na tecla com vocês. Não, agora é a vez dos adultos, você fica aí calado, quietinho, não é o seu momento. E esse é o momento que a gente perde o melhor dos estímulos. Então eu volto a questionar agora vocês, sabendo disso que eu acabei de falar para vocês. Realmente eu vou esperar? Realmente eu não posso mudar o estímulo e entender que o meu filho está falando pouco, muito por causa do meu despreparo, porque realmente essas coisas eu realmente não vejo sendo ditas. E quando eu falo com os pais no consultório, e que agora eu estou falando isso com vocês, parece que eles falam assim, gente, por que ninguém me disse isso? E é verdade. Então o meu intuito aqui é de disponibilizar essa informação para vocês também. Esse é o momento de entender se o filho de vocês fala pouco, por que ele fala pouco, e se ele realmente está falando pouco, que é o que eu vou entrar agora. Para cada fase da criança, assim como tem os marcos do desenvolvimento, assim, desenvolvimento motor, desenvolvimento da fala,
tem também a quantidade de palavras que é mais ou menos esperada para que essa criança esteja falando. Então, assim, toda vez eu falo para vocês, repito agora novamente, que eu tenho um certo receio de falar em números de palavras com vocês, porque tem muitos pais que começam a ficar escravos da conferência dessas palavras. E não é isso. O que eu vou dizer agora aqui para vocês o número de palavras, mas é para vocês terem uma noção se está dentro do esperado ou não. É um parâmetro, não é uma obrigação. Entendam, um parâmetro, não uma obrigação. A mesma coisa dos marcos do desenvolvimento da fala, do que é esperado para cada idade. Não que marcou 2 anos, a criança já está formando frase com 2 palavras, o vocabulário dela está um pouco mais extenso, não é isso. Por volta dessa época. A mesma coisa é em relação ao número de palavras que eu vou falar agora aqui para vocês por idade. Friso novamente, é para vocês terem uma ideia se o filho de vocês está dentro do que é o esperado ou não. Porque às vezes a criança está super dentro do esperado e os pais não estão percebendo que está, estão achando que está falando pouco. Então por isso eu fiz o questionamento para vocês. Por que meu filho está falando pouco? Será mesmo que está falando pouco? Então vamos lá. De 1 ano a 1 ano e meio, a criança vai falar em torno de 10 a 15 palavrinhas. É pouquinho, gente. E essas palavrinhas são as palavrinhas mais familiares, mais rotineiras, o que ela mais ouve. Então, assim, não espere que com 1 ano e meio ela esteja falando igual, né, um discurso maravilhoso. Não é isso. Então, de 1 ano a 1 ano e meio, de 10 a 15 palavrinhas. De um ano a 2, de 1 ano e meio a 2, já aumenta, já vai ali de 20 a 50 palavras. Se você for pensar a quantidade de palavras que um adulto fala, isso é muito pouco. Então, a comparação também da quantidade do que um adulto fala com o que uma criança fala, não cabe aí. Então, vamos lá de novo. De 1 ano a 1 ano e meio, de 10 a 15 palavras. De 1 ano e meio a 2, em torno de 20 a 50 palavras. Aí, de 2 anos a 3, é um grande boom, uma explosão no vocabulário dessa criança. O quê? Ela vai falar, ela deve estar falando de 200 a 400 palavras. Muda bastante, não muda? O vocabulário dela aumenta extraordinariamente. E conforme vale a pena falar também, conforme vai passando os anos dela, que ela vai amadurecendo, esse vocabulário fica mais requintado, tá? Então, ali de 3 a 4 anos, ela já vai passar para 600 palavras. Mais ainda. E aí, de 4 a 5 anos, já vai para 2.500 a 2.800 palavras. Que eu espero que quando chegar ali já para os 3, vocês já não estejam mais conferindo, vocês já estejam com a paz no coração de que o filho de vocês está desenvolvendo bem. Dos 5 anos, então, para frente, já é para estar um vocabulário requintado, contando história, contando tempo, detalhes, riquezas de detalhes. Aos 6 anos, isso já é para estar bem elaborado. Esses dias, eu recebi uma pergunta aqui no Instagram, de uma mãe pedindo para eu falar de linguagem de uma criança de 10 anos. Então, aqui eu vou colocar esse adendo, que depois dos 6 anos, se a criança ainda apresenta algum tipo de dificuldade na linguagem, você já deveria estar em acompanhamento, porque não é para ela estar mais apresentando nenhum tipo de atraso, já todos os fonemas já estão lá, já é para estar um discurso elaborado, bonito, conversas longas, contar o que aconteceu no dia. Então, quando a gente fala de desenvolvimento da linguagem, a gente sempre vai estar falando ali entre 5, no máximo estourando 6 anos, porque 6 anos fechou tudo, já é para estar falando 100% bem, tá? Mas agora, eu falei de número de palavras para vocês.
Mas assim, o outro ponto que eu percebo é que vocês não estão sabendo o que é palavra. A maioria dos pais entendem palavra quando a criança fala a palavra completinha, e não é isso. Se a criança viu uma bola e ela olha para essa bola e ela fala bó, aí passou um tempo, ela olhou de novo para essa bola, ela fala bó de novo, isso é considerado palavra, porque para aquele objeto ela sempre usou aquela mesma silabazinha. Isso é considerado palavra. Se a criança, digamos, em vez de falar sapo, fala pô ou fala apo, é porque provavelmente ela ainda não tem todos os fonemas para falar a palavra completa, e isso é palavra. Palavras cortadas no início do desenvolvimento da linguagem é considerado palavra desde que aquela pequena sílabazinha, aquela pequena palavrinha sempre denomine aquele mesmo objeto, entendeu? Então, por que vocês conseguem entender quando a criança, ela não fala mamãe, mas ela fala mamá, e vocês entendem que mamá é mamãe, e a mesma coisa, papá é papai, e papá e mamãe considera a palavra e o resto não, entende? Então, às vezes, a criança está falando o número de palavras que é esperado, e a gente que está achando que aquilo não é palavra. Então, assim, o sonzinho que ela faz imitando os bichos é considerado palavra. Se ela faz um miau, se ela faz au-au, isso são palavras que devem ser consideradas. Existe também uma coisa assim, se ela já está ali, digamos, com 2 anos, e ela ainda está engolindo, digamos, aqueles primeiros fonemas, P, M, B, que já era para ela estar falando, isso serve de alerta, porque já é para ela estar falando a palavrinha inteira. Digamos, se ela quer falar pato, e ela ainda não está falando com 2 anos a palavra pato, fique de olho que ela precisa ser estimulada a falar os fonemas certinhos, ou alguma coisa aí tem, porque aí já não é mais considerado, aí é considerado palavra, mas está um pouquinho atrasado, entendeu? Então, assim, essa questão de ir cortando palavras e engolindo fonemas, vai até ela desenvolver e adquirir todos os fonemas. Só que a gente tem que estar ligado nos marcos do desenvolvimento e quando é esperado X, Y, Z fonemas, entendeu? Então, é assim. Mas falar palavras cortadinhas, se ela fala sempre aquele mesmo nome para aquela palavra, é considerado palavra sim. Exemplo, a minha irmã mais velha, ela não falava papá, o papai, ela não falava papai também, ela falava paiá. Mas sempre que ela olhava para o meu pai, ela chamava paiá. Então, ela estava falando sim a palavra, é considerado palavra e tranquilaço. Então, assim, isso deve ser levado em consideração por vocês para saber por que e se realmente o filho de vocês está falando pouco. Outra questão que eu percebo é que vem muito assim, não, palavra está falando, mas não está formando frase. O entendimento do que é considerado frase. Frase, se ele falar assim, quer água, isso é uma frase. Se passou um carro, passou o carro, ele passou para o carro, isso é frase. Se ele falou moto buzina, moto bubu, é frase, porque ele está juntando 2 palavras relacionadas àquele mesmo objeto. Então, vocês devem considerar como frase. E às vezes ele está falando as frases e a gente também está entendendo que não. Então, é importante que vocês agora mudem essa chave na cabeça de vocês, na mente, e entender o que é palavra, se realmente ele está fazendo palavra, se realmente ele está fazendo frase, se ele não está fazendo isso. Para poder vocês também ficarem mais tranquilos em relação se o filho de vocês está falando pouco ou não. Que o nosso objetivo da live hoje é esse. E entender quais são os motivos de alerta, como é que ele tem que estar inserido no ambiente, o que precisa ser feito para esse desenvolvimento dessa fala
ficar adequado e você realmente poder dizer assim, não, mas tá realmente falando pouco, tá? É muito importante que isso seja dito. Vale também ressaltar que quando chega ali por volta dos 3, 4 anos de idade, que já é para ter aquele vocabulário de 600 palavras, 2.000 e poucas palavras, se a criança, você percebe que a criança, quando você fala, digamos assim, ninguém, ela fala game. Você fala borracha, ela fala acha. Você fala livro, ela fala vou. Que ela fica repetindo, parece que ela fala só o final da palavra que você acabou de falar. Tem que ser visto que isso ela está falando palavra, mas ela pode estar inserida num outro diagnóstico. Então, que assim, vocês também não devem aceitar isso que eu estou falando assim, digamos, essa palavra. É normal falar quebradinho? Sim, dependendo da fase que está do desenvolvimento. Se ali por 3 anos, 4, que já é para ela ter maioria dos fonemas, se ela está falando como se estivesse só já falando o final da sua palavra, do que você diz, isso precisa ser investigado, tá? Isso serve de alerta, não considerem isso como uma questão normal. Então vamos lá repetir. Os sinais de alerta para uma fala. Se a criança, você percebe que além de ela falar pouco ou não falar nada, ela não está compreendendo as coisas que você está falando com ela. A segunda coisa, ela não tem intenção comunicativa. Ela não aponta, ela não faz gesto, sinal de alerta. Se ela vinha evoluindo e estagnou, ou pior, ela regrediu. E nesse regrediu, quero colocar o adendo que eu ouço muito também, chega assim, mas ela falou ontem banana, pedi para repetir, repete, nunca mais falou. Gente, a criança precisa ter o espaço dela e ter o estímulo para ela falar banana de novo, tá? Não é só porque você, pai, mãe, quer que ela repita, que ela vai repetir. Isso não é estímulo, isso é encheção de saco. Dê oportunidade para ela falar. No outro dia, ofereça a banana de novo e pergunte, como é meu nome? E espere que ela fale, tá? Isso também, assim, ela falar um dia e não falar logo na sequência banana, digamos que foi o exemplo que eu usei, isso é normal, tá? E as outras coisas, o que favorece a fala? A probabilidade da criança dela falar, o meio em que ela está inserida, né? Muito importante, se existe comunicação nessa casa, nesse lugar onde essa criança está inserida, se ela convive com pessoas que conversam, que falam bastante, que ajudam a estender o vocabulário dela, o auditivo dela, se ela é oportunizado para ela a posição dela de falante, se ela realmente tem o espaço dela de fala, se esses adultos que estão lá conversam com essa criança de fato, senta para conversar ou não, ou só espera que ela fale ali. E me veio uma outra coisa à cabeça agora também, que eu não tinha falado anteriormente, que é o seguinte, perceber os outros aprendizados que a criança está tendo em relação ao desenvolvimento. Então, digamos assim, ela caminhou no tempo certo, ela sentou no tempo certo, ela está fazendo pinça, a coordenação motora está vindo, mas a fala está lá atrás. Isso é um indício que precisa melhorar o estímulo da fala. Não necessariamente tem um problema. Então, vocês estão me acompanhando? Esqueci de perguntar aqui. Cadê? Quem está acompanhando, dá coraçãozinho aí, que é para mais pessoas verem que vocês estão aqui comigo e se interessarem para fazer parte do nosso grupo, da nossa família aqui. Porque é importante dizer que isso que eu estou fazendo aqui com vocês é porque eu quero realmente ver os filhos de vocês falando. Porque o sucesso de vocês é o meu sucesso, entende? Se vocês conseguem destravar a fala do filho de vocês, isso para mim é a melhor realização que eu tenho, porque foi para isso que eu estudei, para isso que eu estudo diariamente e para isso que eu me propus estar aqui com vocês agora, trazendo esse tipo de informação. Então,
nós somos um time. Eu faço parte da família de vocês e vocês da minha. E o nosso objetivo é o mesmo. Que essas crianças falem, que essas crianças entrem na curva do desenvolvimento da fala e que virem uns tagarelas mesmo, que é pra ficar que nem a tia aqui que fala pra caramba. Então, eu espero que agora já tenha virado um pouquinho mais a chave e eu vou abrir espaço para vocês abrirem, fazerem as perguntas para mim. Eu vi que já rolaram algumas perguntas, e eu peço que quem mandou mande de novo para eu poder responder para vocês, tá? Enquanto vocês mandam aí de novo as perguntas, eu quero lembrá-los de que quem ainda não está comigo no meu canal do Telegram, acesse no link da bio aqui do Instagram, que vai direcionar você lá para o canal do Telegram, que lá eu dou outras informações, outros insights, outros pensamentos de coisas que eu tenho, outros videozinhos. E além de várias outras coisas. Então, entrem lá no canal do Telegram. Também não esqueço que também disponibilizo conteúdos no canal do YouTube e no Facebook. Cadê as perguntas? Deixa eu voltar aqui, que a da Adriele N2. Bolo, bo, urubu, ubu, burro, bu. Forma frases, por exemplo, tchau, pipi, mamãe, mamá. Ainda não fala a palavra água quando pede. Ela pede igual o suco. Mamãe, tchu, conforme descrevi, normal? Sim. Esses 3 exemplos aí são considerados palavrinhas. Bolo, boro, bubu, o burro, buro, urubu, ubu. Isso é considerado palavra. As frases tchau, pipi, mamãe, mamá, sim, são frases. Só que me lembra qual é a idade do teu filho, filha, para eu ver se isso está dentro do esperado, por favor. 1 ano e 7 meses, ela colocou aqui em cima. 80 palavras, nossa, ela tá maravilhosa. Tá ótimo. Que nem o exemplo ali, tá super adequado. 1 ano e 7 meses, ela tá falando em torno de 80 palavras, e aquele que eu li antes para vocês era o exemplo. Até quando é normal falar metade das palavras? Que nem eu falei pra vocês, essa pergunta também é da Adriele, tá? Que nem eu falei pra vocês, falar assim quebradinho depende dos fonemas que ele tá adquirindo. Aí tem que avaliar de acordo com os fonemas. Se já é pra ele estar falando P, B, N, T, não é mais aceitável que ele engula essas palavras na hora dele estar falando. Agora, digamos, se ainda não é pra ele estar falando X, Z, R, L, é normal que engula e saia pela metade, tá? Então depende da idade da criança. A Maida, a Ariane Figueira, é minha prima. A gente trabalha junto lá na clínica. E ela tá falando da foto da minha irmã caçula, bem aqui, ó. Quando era criança. Vocês reparam tudo, né? Aqui da Rose. Oi, Rose, tudo bom? A Rose já é participante do nosso curso de amamentação, introdução alimentar lá na clínica, na Exclusive. Tá sempre participando com a gente. E ela mandou aqui a pergunta. 1 ano e 2 meses, fala água e ubu, e parou de falar. Fala mamãe, papai e carro, do jeito dele, a ponto que quer e entende comandos. Tudo certo? Assim, sobre a água e o ubu, tem que ver a frequência que ele ficou, há quanto tempo ele deixou de parar, deixou de falar essas palavras. Como água é uma coisa de muito da rotina, vale a pena ficar um pouquinho atento, porque que ele não está falando água, se ele não está modificando para tentar falar outra palavra no lugar. Porque também as crianças, elas são expostas a muitos nomes, né? É difícil para a criança pequena, igual ele de 1 ano e 2 meses, entender que tem água, que tem suco, que tem o café, que tem o leitinho. Então, assim, tem que ficar atento. Mas ele é muito novinho. E se ele fala papai, mamãe, carro, tá ali 1 ano e 2 meses, ele tem que ver se ele tá fazendo o barulho dos bichos, as onomatopeias. Se ele faz miau pro gato, au au pro cachorro, mu pra vaca, que também são consideradas palavras,
e é esperado para essa fase dele, de 1 ano e 2 meses, que ele esteja falando isso. Vale lembrar que isso é o que é esperado, né, para o desenvolvimento da linguagem, mas a gente aceita até 4 meses para trás de diferença. Então, ele está dentro da normalidade. Oi, Carlos. Oi, Patrícia. Os gestores lá da Clínica Exclusive aqui com a gente. Eu vi que o Lucas também, meu amigo, entrou, deu um tchauzinho. Aproveitar aqui para dar tchau para quem está mandando. A Lainara Pinto mandou coraçãozinho. Oi, Kathleen. Oi, Pérola. Oi, Felipe. Frank, Micael, Enzo, Miguel. Uma galera, hein? Camila Martins, Jô Reis, Williana Rego, Salão da Ana, Babitim, enfim. Rose, se ele não faz os barulhos dos bichos, vamos melhorar os estímulos dessa fala aí, porque já era para ele estar começando a fazer imitação. Eu não sei se tu acompanhaste as outras lives e os outros conteúdos que eu tenho colocado aqui no Instagram, mas eu fiz uma lá no início, quais são os pré-requisitos da fala. E um deles é a imitação, não só a imitação gestual, quanto a imitação dos sons dos bichos, o que a gente chama de onomatopeias, som dos bichos, som do carrinho, que isso começa por volta do 1 ano de idade, por volta de quando aparecem as primeiras palavrinhas, que é mamãe, papai, que é o que eles mais ouvem, que é o que mais é familiar para eles. Tá? Então, vamos ver como é que tá esses estímulos em casa. Falando sobre a questão de conversar, se a criança conversa, se ela tenta falar, dos estímulos que é dado, lembro novamente que telas não são considerados estímulos auditivos, tá? Porque ela tá ouvindo lá, mas ela tem várias outras informações e as crianças não interagem com a tela. Serve como está inserido no mundo de conversa e no mundo em que é oportunizado ele falar, o realmente conversar com a criança, tá? Aquela questão de estimular a nomeação, explicar para ele o que está sendo feito. Eu bato muito nessa tecla com os meus pacientes, com os pais dos meus pacientes, que a gente ainda tem muito hábito de pegar a criança porque ela é pequenininha e sem perceber a gente trata ela como um objeto, que é o quê? Ah, precisa ir na pediatra? Ah, precisa ir tomar vacina? Pega o menino, dou banho no menino, visto o menino, saio com o menino do carro e apareço lá no lugar. Em momento nenhum eu falei por que ele estava se arrumando, para onde que ele ia, o que seria feito, com quem ele ia encontrar. Então a gente ainda peca muito nisso e eles são pessoas. Eles precisam saber o que está acontecendo na vida deles. Então, isso é um dos melhores estímulos de linguagem que a gente tem, é conversar e explicar o que a gente está fazendo com essas crianças, que a gente não tem o hábito. Por mais que ele não lhe responda, por mais que ele ainda não esteja na fase da fala propriamente dita, fale com ele mesmo assim. Para quem é meu paciente sabe que mesmo quando a criança não está falando nada comigo, eu estou falando direto, porque o estímulo auditivo é tão importante quanto a fala propriamente dita. Então, tenham isso em mente. E na questão de frases também, gente, a gente tem que continuar observando essas questões de que essa frase precisa estar mais elaborada. Às vezes a criança está falando ali uma quantidade grande de palavras, grande do que é esperado para a idade dele, mas a outra parte que é o complemento, a formulação de frases, do discurso, não tá legal. Então, a gente precisa melhorar isso. E assim, a gente, como estímulo de linguagem, eu vou aproveitar e ensinar para vocês uma coisa legal, porque eu tô falando de frases, então eu vou dar uma dica de como vocês podem perguntar para o filho de vocês que estimule a fala. Às vezes, na grande maioria das vezes, a gente faz assim, digamos, vai se arrumar para sair.
Que roupa que tu quer usar? A criança tem um roupeiro cheio de roupa de tudo quanto é tipo, de todo quanto é jeito. Isso é uma pergunta muito vaga para ela e que ela, né, fica perdida dentro de tantas opções. Quando a criança já fala pouco, a gente precisa direcionar o nosso perguntar. O que é isso? Olha, a gente vai sair. Que cor de blusa você quer usar? Você quer usar essa aqui verde ou essa aqui vermelha? Vamos comer fruta? Você quer a maçã ou você quer a banana? Você reduz as opções e você estimula ele a falar uma daquelas duas palavras apenas. E não escolher assim, não, eu quero a camisa que é branca, que tem o desenho do Batman, junto com a bermuda. É demais para uma criança pequena, entendeu? Então já fica aqui essa dica de direcionar a pergunta para a criança para que facilite o estímulo da linguagem para ela. Lucila Oliveira, 3150, perdi o início. Não se preocupe, vocês sabem que as lives ficam, a gente coloca no dia seguinte a live gravada e você pode assistir. Então, com isso, eu quero perguntar aí para vocês. O filho de vocês está falando pouco mesmo ou não? Responde aí para mim, que eu quero ver. Tá falando pouco ou não tá falando pouco? Grande maioria das vezes, né? Quero ver respondendo para mim. Enquanto isso, gente, lembro mais uma vez para vocês que entrem no meu canal do Telegram. O link está na bio. É só clicar lá, vai ter muita novidade, vai ter muita coisa chegando aí. A gente vai permanecer fazendo as lives na segunda e na quinta-feira. De vez em quando eu abro enquete aqui para vocês, que é para vocês me ajudarem a definir uma forma mais personalizada pro que a gente está fazendo aqui. Então, o melhor dia, o melhor horário, para ficar bom para todo mundo. Então, eu abri uma enquete essa semana foi, se a live de segunda-feira, aquele horário estava bom. A grande maioria disse que sim, eu acho que uma ou duas pessoas disseram que não. Então, a gente vai permanecer com a live segunda e quinta-feira, às 9h07. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Mas, antes da gente terminar, quem é seguidor já antigo que tá aqui sabe que quando chega ao final da live, eu combino com vocês de fazerem um print da tela e repostarem na rede social de vocês com a hashtag Destravando a Fala do Meu Filho e me marcarem para os amigos de vocês, as pessoas que seguem vocês, também entrarem aqui para nossa família e também poder ajudar mais pessoas. Na live passada foi tanta coisa, falando tanto de brinquedo, eu acabei esquecendo, porque eu também fiquei com medo do horário estourar. Então, mas hoje eu lembrei. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, ó, hoje como a gente está falando, se falar pouco ou não, estou com meu microfone, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a pose e vocês tiram print e colocam a hashtag. Daí coloca aí a hashtag para mim, por favor. Destravando a Fala do Meu Filho. E o meu @ fga.luanicoelho, que vocês estão vendo aí. Vamos lá. Conseguiram? Deu para tirar o print? Acho que deu sim, hein? Obrigada, Dai. Essa é a hashtag, a minha irmã colocou aqui. Destravando a Fala do Meu Filho. Coloquem no print da tela que vocês fizeram. Poste nas redes sociais de vocês e me marquem, que a gente também vai repostar vocês, tá? Muito obrigado. Sigam acompanhando os conteúdos diários, vocês sabem, informações relevantes, com o intuito de a gente abordar cada vez mais o tema de desenvolvimento da linguagem, deixar as coisas mais claras para vocês, ajudar esses meninos todos a falar e vocês ficarem mais em paz. Então, muito obrigada e até segunda-feira na nossa live de novo. Tchau!